Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações de Chicago. Já posso adiantar que foi um dia bastante positivo para a soja. Aliás, uma alta diferenciada aí em relação ao milho, por exemplo, que também encerrou de forma positiva, mas com ganhos de 2 a no máximo 5 pontos nos seus principais vencimentos. E também diferenciada em relação ao trigo, que teve um dia negativo lá em Chicago. A soja acabou encerrando aí com altas de 20 pontos, em torno de 20 pontos nos primeiros vencimentos. Isso é uma puxada muito boa que fez o primeiro vencimento maio, contrato maio lá na Bolsa de Chicago, encerrar acima dos $17 por bushel. E o julho se aproximar desses 17, 16,98 foi o fechamento de hoje. Enfim, o que mudou? O que a gente pode esperar? O que motivou essa alta em Chicago? Todas essas perguntas a gente faz agora para o meu amigo Enio Fernandes, consultor em agronegócio da Terra Agronegócios. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender essa movimentação de hoje. Uma movimentação, como eu disse, diferenciada para a soja, Enio. O que o mercado detectou de diferente aí? E o que a gente ainda precisa entender em relação a esses fundamentos da soja e para onde esses preços podem caminhar? Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui trocando ideia com vocês, sempre bom estar com vocês. Vamos lá, nós temos várias perguntas sobre a mesa, né? Nesse exato momento, nesses 2 últimos dias, né? Essas movimentações de Chicago, deixa claro uma coisa, é uma batalha por acres nos Estados Unidos, né? Soja e milho tentando conquistar o maior número de acres possível. Por quê? Porque as projeções de estoques não são tão robustas, precisa-se de aumentar a área das duas culturas, né? Então, o que nós estamos vendo nesses 2 últimos dias, nessas movimentações, na minha visão, é uma briga por área, uma batalha por área nos Estados Unidos, o mercado tentando influenciar o produtor norte-americano para ver qual caminho ele deve seguir. E pelo resultado de hoje, o mercado está preocupado com a soja, Enio? Não é bem isso, né? Na verdade é o seguinte, quando a gente escuta e vê os dados das consultorias norte-americanas, elas estão apontando que o milho deve perder um pouco de área e a soja deve ganhar um pouco de área. Em linha com o relatório do dia 28 de fevereiro do USDA Acreage, que também sinaliza isso. Nós da Terra Agronegócio somos um pouco céticos com essa informação. A gente tem que, primeiro, respeitar a cultura do produtor americano, que ele tem mais afago, afeto, empatia pelo milho. O mercado do milho nos Estados Unidos é um mercado muito mais dinâmico do que o mercado de soja. No item energia, né, esses preços de petróleo também favorecem muito o etanol de milho nos Estados Unidos. E a principal questão é qual será o fornecimento provindo da Ucrânia para o mundo, né? E qual será para milho e para trigo, e como será a comercialização do trigo da Rússia. Milho e trigo são complementares e concorrentes, né? A falta de um estimula o preço do outro. Então, eu acho que isso está sobre a mesa e nós não acreditamos numa grande alteração de área de milho, nem grande alteração na área de soja. E isso que você colocou é importante porque me parece que o mercado ainda não entendeu essa questão da Ucrânia, né, Enio? Mesmo que a guerra acabe hoje, a dúvida sobre o potencial de produção deles, principalmente do milho por lá, permanece, não? Vamos fazer algumas perguntas aqui para a gente ver se a gente responde juntos, né? Primeira coisa, nós estamos em um país em guerra. Quando você está em um país em guerra, a outra nação invasora que vai adentrando a sua nação, o que ela faz? Ela destrói linha de trem, ela destrói armazém, ela destrói máquinas agrícolas, ela destrói rodovias, porque caso ela seja necessário recuar, o seu oponente que está te expulsando dessa região, ele fica sem suprimento. Também a gente tem que ver que no caso da Ucrânia, uma das atitudes que os militares ucranianos adotaram foi destruir algumas pontes, algumas linhas férreas para impedir que o comboio russo adentrasse com mais facilidade. Esse é um ponto. Segundo ponto,
acaba a guerra. Para eu plantar, eu preciso de máquina. Preciso de máquina agrícola, eu preciso de fertilizante, eu preciso de agroquímico. Se a minha logística está comprometida, como que eu vou receber fertilizantes? Como é que eu vou receber o óleo diesel para eu plantar? Se as minhas máquinas sofreram estragos, como que eu vou plantar daqui 40 dias se minhas máquinas estão quebradas? Segundo ponto, nós estamos falando de seres humanos. A economia é uma ciência humana. Ela não é uma área das ciências exatas. Por que eu falo isso? Vamos imaginar que essa guerra acaba daqui 10 dias, né? Essas pessoas voltem para suas casas. Como vão estar essas casas? A preocupação dessa pessoa não é plantar para ganhar dinheiro. A preocupação dele é retornar à sua família. Nós temos que lembrar que as mulheres e crianças foram enviadas para nações vizinhas. Os homens foram direcionados para a guerra. Então, quando esses homens voltarem, eles estarão tentando reconstruir suas casas, reconstruir suas famílias, reconstruir suas vidas. Outro ponto. Quantos produtores foram feridos, mortos nessa guerra ou sofreram danos físicos de difícil solução? Então, quando você põe tudo isso sobre a mesa, existem projeções que a produção, a área plantada de trigo na Ucrânia possa cair 30%, 40%. A área de girassol possa cair 48%, 50%. Quanto pode cair a área de milho? Sem a Ucrânia no jogo, de onde vai vir esse milho? E aí caem muitas responsabilidades sobre o milho norte-americano e a segunda safra no Brasil, mas principalmente o milho norte-americano, porque ele é o maior produtor do mundo, né? Então nós temos algumas questões, e essas questões não são respondidas com facilidade, porque a gente não sabe realmente o que está acontecendo no território ucraniano. Você tem relatos de um lado, né, mais de um lado que do outro, mas as informações que a gente tem que estão tendo, o campo ucraniano está sofrendo muitas avarias, armazéns, máquinas, estradas, toda a logística comprometida, e sem logística, Alexander, o produto não consegue chegar nas propriedades rurais. O volume de fertilizante tem que chegar, o volume de defensivos tem que chegar, o volume de óleo diesel tem que chegar, peças precisam ser repostas. Eu estou na atividade de plantio, minha máquina quebra, eu preciso de mão de obra. Se as cidades estão destruídas, será que os portos foram danificados ou não? Então, nós temos uma série de perguntas que eu acho que o mercado ainda não leu com profundidade isso. Por que o mercado agora está focado no tamanho de área plantada nos Estados Unidos da América? Pois é. Daí, diante desse cenário, dessa incerteza, e no momento que isso de fato chegar ao mercado, muda tudo a expectativa de formação de preços, Enio? Seja para a soja, seja para o milho? Ou para o trigo? Não muda tudo, mas tem-se o potencial de mudar, principalmente no milho. Eu preciso lembrar de novo, o milho é a base da alimentação humana. E o fornecimento de milho no mundo é muito concentrado. É muito concentrado, como o da soja é muito concentrado. Então, os grandes exportadores são muito poucos. Então, a gente tem um risco no milho muito grave. Nós podemos ter um desabastecimento severo de milho no mundo, né? E isso é muito preocupante. Outra coisa que a gente tem que pensar, que pouca gente fala, olhando mais a macroeconomia, nós estamos vendo sinais de inflação nos Estados Unidos, a inflação resiliente, né? Crescente. Era 6, já passou para 7, projeções de 7,5. E se essa inflação buscar 8, 9, qual vai ser a atitude do Federal Reserve? Ele vai frear a economia? Se ele frear a economia, quais são as consequências disso? Outro ponto que a gente vê muito discurso, e a gente tem que tomar cuidado com os discursos, né? Para a gente não cometer equívocos. Vou te dar um exemplo de equívoco. Essa questão do meio ambiente, sociedade e governança, né? Essa economia verde, fez com que a Alemanha abrisse mão de algumas usinas nucleares, né? Agora está tudo sendo revisto. Está tudo sendo revisto. Porque eu estou muito dependente do gás russo. Quando a gente olha, metade da produção da Alemanha de energia vem do gás russo. 40% da Europa vem do gás russo. Então, eu não vou comprar
da Rússia, eu vou comprar de quem? Qual a capacidade de fornecimento? Qual que é a logística desse fornecimento? Então, nós também temos essa questão de inflação. Se eu subo o juros nos Estados Unidos, como que vai reagir esses mercados, né? Então, nós estamos com muito risco sobre a mesa, tem muitas questões a serem respondidas, e isso tudo que transformando no dia a dia do produtor rural, no dia a dia de quem precisa comprar milho para fazer ração, das trades, é extrema volatilidade. Chicago pode subir 20 pontos hoje, mais 30 amanhã, depois realizar 40, 50. Nós vamos ter muita volatilidade nos próximos meses. Ô, Enio, mas de uma forma geral, não dá então para falar em mudanças drásticas de preços? Negativamente, não. Na nossa visão, não. Primeiro, até sair o relatório de área plantada nos Estados Unidos, que é agora no dia 31, nós vamos ver essa disputa por área. Ponto. Segundo ponto, depois disso, nós estamos a 30, logicamente o Texas está começando a plantar, mas o Corn Belt, o coração do milho nos Estados Unidos, o coração da soja nos Estados Unidos, os estados mais importantes de produção, Iowa, Illinois, Nebraska, Indiana, Ohio, esses estados, eles vão entrar em produção daqui 30 dias, né? Início do plantio daqui 30, 3 semanas aproximadamente, 4 semanas. E aí nós vamos estar na mão do clima. Numa responsabilidade tão grande desta, de precisar ser uma grande safra nos Estados Unidos, ou uma boa safra nos Estados Unidos, o clima vai ser preponderante. Clima mais favorável, naturalmente as cotações começam a ceder, os prêmios começam a ceder. Clima adverso, a gente com projeções climáticas não muito favoráveis, o caminho é outro. Eu tenho problema de abastecimento no mundo e eu tenho insegurança de produção nos Estados Unidos. Isso é muito preocupante. Então, por isso que eu falo que nós vamos ter muitas volatilidades. Quando você tiver um sinal da macroeconomia, uma sinalização de clima nos Estados Unidos, você vai ver ou Chicago realizando ou subindo mais. Isso vai ter oportunidade. O produtor não pode ficar esperando ad eterno. Ele já perdeu várias oportunidades. O mercado está dando outras oportunidades para ele. Então, ele tem que planejar e tem que tomar uma decisão. A não decisão é uma decisão e tem suas consequências. Então, é isso que ele precisa fazer agora. Buscar informações em fontes confiáveis, olhar todas as informações que ele recebe com uma análise muito crítica e não olhar só a oferta e demanda, olhar o contexto. Um exemplo disso é essa problemática de se plantar a Ucrânia, trigo e milho ou não, plantar girassol lá ou não. Então, a gente tem que olhar todo o contexto. Muito bem. Então, esse cenário a gente tá basicamente trabalhando para o mercado internacional e como isso pode mexer na precificação aí, internacional dos grãos. Agora, e para o Brasil, Enio? O Brasil, a gente tem dois fatores importantes aí. Primeiro, o dólar, que perdeu e continua, hoje continuou caindo mais um pouquinho. O real se valorizando, na verdade, e a gente tem os prêmios que também meio que pararam de subir aí. O que está acontecendo e até que ponto a alta de Chicago está recompondo essas perdas trazidas por prêmio e por dólar, Enio? Nós estamos falando de soja, correto? Soja. Então vamos lá, primeiro na soja. Então vamos falar do dólar, né? O que está acontecendo? A diferença dos juros nos Estados Unidos com os juros aqui, o spread, está muito elevado, né? O Federal Reserve está trabalhando com a taxa de juros de 0,25 a 0,5. Nós estamos com 11,75, né? Projeções no final do ano a 13. Que quando eu pego meio menos 11,75, eu estou ganhando líquido 11,25, sem o dinheiro for meu. Eu vou lá nos Estados Unidos, pego o dinheiro que não é meu, aplico aqui, eu tenho esse diferencial de spread. Quando a gente estica para o final do ano, as afirmações, o que o mercado acredita, são mais 6 altas do Federal Reserve. Altas que vão variar de 0,25 a meio. Isso é o que o mercado acredita. Mas isso vai depender muito de como vai comportar a inflação nos Estados Unidos. Se essa inflação for mais resiliente, buscar 8, 8,5, 9, 9,5, 10, nós vamos ver um Federal Reserve mais agressivo nas altas de juros. Caso tudo se comporte conforme alguns players do mercado acreditam,
como Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, como Campos Neto no Brasil, acredita, né? Esse diferencial de spread vai continuar. Terminaremos com 3 aqui e lá alguma coisa 2,5, alguma coisa assim. Ou seja, muda muito pouco esse diferencial de spread. E esse dinheiro, logicamente, vem para cá porque ele vai navegar nas nossas taxas de juros. Só que a gente tem que ver como vai comportar a inflação nos Estados Unidos. Só que nós temos que começar a ver sinalizações de quem vai governar esse país. Vou te dar um exemplo. Nós temos 2 candidatos aí bem na frente de outros, né? O mercado está dividido em 2 candidatos, a população brasileira está dividida em 2 candidatos. No caso do Luiz Inácio Lula da Silva, quem vai ser o ministro da Fazenda dele? Essa pergunta precisa ser respondida. Ele vai adiar essa resposta, mas em algum momento antes da eleição, ele tem que sinalizar quem vai ser a equipe econômica dele. Se a equipe econômica dele for mais ortodoxa, mais à direita, o mercado vai reagir de uma maneira. Se a equipe econômica dele for mais à esquerda, o mercado vai reagir de completamente diferente. O mesmo raciocínio a gente faz para o Jair Messias Bolsonaro. O Paulo Guedes vai continuar? Se o Paulo Guedes vai continuar, o mercado já entendeu qual a visão do Paulo Guedes. Não vai ser o Paulo Guedes, vai ser um outro economista. Quem? Qual que é o viés? Qual que é o viés desse economista? Então, essas perguntas precisam ser respondidas e isso impacta diretamente o dólar. Inflação nos Estados Unidos e o cenário do novo gestor da política econômica do Brasil. E aqui a gente tem que fazer um parabéns ao Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil, né, que ele antecipou essas altas de juros. A curva de juros no mundo inteiro está subindo, a de inflação no mundo inteiro está subindo. As sinalizações de pressão são quedas da nossa inflação, né? Não tão forte como a gente gostaria, mas quedas. Quando eu vou falar dos prêmios, a gente tem que entender o momento. Uma semana atrás, você deve ter conversado com outros analistas de mercado, os prêmios estavam 180 acima, 170 acima. O que está acontecendo agora? Nós estamos no auge da oferta, 60%, 70%, 75% da soja brasileira colhida. Então, nós estamos no auge da oferta. Corredor de exportações cheios, fábricas cheias em determinadas regiões. Mas nós tivemos uma quebra de safra importantíssima no Brasil, muito importante. E essa quebra de safra obriga a indústria local a tentar reter parte desse grão aqui. E, logicamente, eu preciso diminuir a exportação. E eu consigo diminuir a exportação conforme os preços vão subindo. Dito isso, eu volto de novo lá nos Estados Unidos. Qual vai ser a área plantada nos Estados Unidos de soja? Se a área plantada nos Estados Unidos de soja não aumentar, eu já tenho um sinal de alerta. Se o clima do plantio americano e as projeções climáticas nos Estados Unidos não forem favoráveis, eu tenho mais reação aqui. O contrário também é verdadeiro. Se a gente tiver um plantio nos Estados Unidos maior do que o esperado, rapidez do plantio e um clima favorecido, a tensão do mercado, mesmo com esses estoques baixos, ele começa a se arrefecer. E, principalmente, olhar muito de perto o que vai acontecer com o petróleo. O petróleo é a principal commodity do mundo. Quando você vai entender a inflação no mundo, o petróleo tem uma força muito importante, impactante na inflação. Petróleo em alta é óleo de soja em alta, é óleo de palma em alta, é óleo de girassol em alta. É energia cara no mundo, favorece também o etanol. Isso vai também refletido nos preços. Por isso que no curtíssimo espaço de tempo, eu não acredito numa derrocada em Chicago. A questão do câmbio, a gente falou, né? Quanto maior foi o spread, é natural que esse dinheiro venha surfar aqui. Tem uma pergunta aqui, já que a gente está falando de câmbio, do Edevaldo, lá de Tangará da Serra. Esse dólar em 30/3, final do mês, pode reagir tendo em vista os vencimentos dos contratos em dólar, principalmente trocas? Primeiro, eu quero agradecer a pergunta e poder reagir, ele pode. Dar um exemplo, né? Qualquer problema em algum lugar do mundo que dê aversão ao risco, ele pode subir, e pode subir bem. E ele também pode continuar caindo? Pode. Se as sinalizações forem que da economia americana está já mais otimista ou menos temerária com a inflação, quem é um operador de mercado, ele via as taxas de juros do Brasil, fala, opa, eu vou mandar o dinheiro para o Brasil, porque eu vou ganhar
mais lá. E é importante a gente entender que esse dinheiro, ele não vem aqui para ficar 10 meses, 15 meses, 20 meses. Ele entra no computador, dá um enter, o dinheiro vem para cá. Qualquer sinal de risco, qualquer sinal de distúrbio, qualquer sinal de insegurança, ele digita a senha, dá o enter, entra no canal SWIFT, em 24 horas, D mais um, o dinheiro está lá no país dele, está de novo nos Estados Unidos. Então, dependendo das sinalizações da economia nos Estados Unidos, e principalmente da inflação nos Estados Unidos, nós vamos ter movimentações da moeda norte-americana. Muito bem. Ô Enio, óbvio, né? A gente precisa ter muita cautela para falar isso, mas você acha que é hora de vender, de participar? Por que o produtor brasileiro está tão reticente aí na comercialização? Em verdade, ele está vendo esse grau de incerteza muito grande e ele confia no grão. Ele confia no grão. E ele não confia na moeda. Ao vender, esse dinheiro vai para a conta dele e vai fazer o quê? Vai comprar insumo? Os preços estão extremamente altos. Eu vou comprar terra? Os preços estão extremamente altos. Isso nós estamos falando de quem tem a produção. Quando eu vou para estados que não têm essa produção, Rio Grande do Sul, Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, que a produtividade foi muito negativa, decepcionante, esses produtores, a pouca soja que ainda lhes restam, precisam ser muito bem administradas para ele diminuir o passivo que ele tem. E ele nem sabe se ele vai ter acesso ao crédito para a próxima temporada. Naturalmente, ele vende menos. Então, esse é o cenário. Vender ou não? Na verdade, a gente já falava para os nossos parceiros, né? Falamos aqui também lá atrás, que você não joga preços, vou falar nos portos para ficar mais fácil aí, cada um traduz para a sua base, né? Você não joga fora preço de R$200 nos portos, $41, $42 nos portos fora, né? Você tem que aproveitar essas oportunidades. Mas pode ir a 240. Tudo bem, pode ir a 240. Comece a construir suas vendas nas altas. Porque você querer acertar o máximo de preço é muito difícil. Quase ninguém acerta. Você tem que ter uma gestão financeira para tirar o máximo de margem possível. Como é que eu tiro o máximo de margem possível? Na hora que chegar nos valores que me interessam, 220, 210, 205, 225 nos portos, eu começo a vender, eu vou escalonando minhas vendas. Você espera. Caso a gente tenha algum problema na safra americana, parabéns, você acertou muito. E se não? Não, mas vai cair só 10, 15, 20 reais. 20 reais por saco é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, nós estamos num momento de risco muito alto, viu, Alexandre? Né? E vou te falar, é tanta incerteza que a gente está conversando com os nossos parceiros, né? A gente está fazendo gestão minuto a minuto, dia a dia. Por quê? Porque isso não é mercado. Uma ação do Putin ou uma ação de Biden pode mudar completamente esse jogo. Já imaginou se a Rússia começa a usar armamentos mais poderosos? Já imaginou se acidentalmente ocorre algum ataque num território de um país que é membro da OTAN? Já imaginou que daqui 20 dias o Putin ganhe essa guerra, mas a infraestrutura da Ucrânia esteja completamente destruída? Como é que eu vou fornecer fertilizante no mundo? Para onde vai esse petróleo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Em momentos assim, você não faz uma comercialização só. Você faz ela bem cadenciada. Não vender quer dizer que você está apostando 100% na alta. Vender tudo, você está apostando 100% na baixa. Não é assim que a gente gesta, porque nós não temos certeza agora. Então, você tem que fazer paulatinamente. Deu as margens, cria intervalos de negociação, cria intervalos de venda, deu aqueles intervalos, comece a executar. Essa é a melhor estratégia. Do outro lado, para quem é comprador do produto, tem que alimentar sua fábrica de ração, tem que alimentar seus animais, é o mesmo raciocínio, só que em direção oposta. Em determináveis níveis de queda, eu vou comprando. Eu vou acelerando as minhas compras conforme eu tiver maior segurança de oferta que vai vir dos Estados Unidos, ou que vai vir da segunda safra do Brasil, ou que vai ter um bom plantio nos Estados Unidos.
Então, essa é a melhor estratégia na nossa visão. Boa, Enio, muito bom. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre, Enio. É sempre bom te ouvir. É muito bom trocar ideia com vocês. Uma fantástica semana. Que Deus ilumine a todos. Tchau, tchau. Valeu. Tá aí Enio Fernandes, Terra Agronegócios, aqui com a gente, analisando o mercado, trazendo cenários importantes para facilitar aí a sua estratégia, o seu planejamento, principalmente de comercialização, nesse momento que tem muitas dúvidas ainda pela frente para serem resolvidas e solucionadas. Enfim, vamos aos preços, vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. Como eu disse, soja se destacando hoje no movimento de alta. Olha aí o maio, $17,18 por bushel, uma alta de 22 pontos mais 25. Para julho, $16,98 por bushel, quase 20 pontos de alta. O agosto, $16,52 por bushel, 18,25 de elevação. Setembro subindo um pouquinho menos, 13 pontos mais 75 de alta, nos $15,63 por bushel. Isso é a soja. Vamos ver o milho. Para maio, $7,57 por bushel, 4,75 de alta. Para julho, 7,34, 5 de alta. Setembro, 6,87, 2,25 de alta. E o dezembro subiu 2,25 também, a $6,72 por bushel. E para finalizar, o trigo, que encerrou no vermelho hoje. Julho, $10,91 por bushel, perdendo quase 10 pontos. Setembro, 10,62, perdeu 6,5 pontos. Dezembro, 10,33, perda de 3 pontos mais 75. E o março já de 2023, perdendo quase 5 pontos a $10,05 por bushel. São os números de hoje, já de finalização dos preços no mercado internacional, lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.